Jejum intermitente não é tão seguro quanto parece. O jejum intermitente se tornou uma das estratégias mais populares para perder peso e melhorar a saúde. Mas e se eu te dissesse que ele pode não ser tão seguro quanto parece? Que por trás dos relatos de sucesso e das promessas de longevidade, existem riscos que poucos falam. Será que o jejum realmente funciona para todos ou estamos ignorando seus possíveis efeitos colaterais? Nos últimos anos, essa prática ganhou destaque como uma solução milagrosa. Estudos indicam que períodos sem alimentação podem melhorar a sensibilidade à insulina, reduzir inflamações e até estimular processos de reparação celular. Mas o que acontece quando o corpo é submetido repetidamente a longas horas sem comida? Um dos primeiros sinais de que algo pode estar errado é o impacto sobre o metabolismo. Enquanto algumas pessoas relatam aumento na queima de gordura, outras experimentam um efeito contrário, a desaceleração do metabolismo. O corpo, ao perceber que está recebendo menos energia, pode ativar um mecanismo de defesa e reduzir o gasto calórico. Isso significa que, ao longo do tempo, perder peso pode se tornar ainda mais difícil. Outro ponto preocupante é o efeito sobre os hormônios. Para algumas pessoas, o jejum pode causar flutuações hormonais que afetam o humor, o sono e até a fertilidade. Em mulheres, por exemplo, a prática prolongada pode interferir no ciclo menstrual, indicando que o organismo está interpretando a falta de alimento como um estado de alerta. O estresse gerado pelo jejum pode aumentar os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, o que pode levar a um efeito contrário ao desejado, estimulando o armazenamento de gordura ao invés da queima. E não podemos esquecer dos impactos cognitivos. Muitas pessoas relatam maior clareza mental ao praticar o jejum, mas para outras, o efeito é exatamente o oposto. Tontura, fadiga, dificuldade de concentração e até episódios de irritabilidade podem ser consequências da privação alimentar. O cérebro precisa de glicose para funcionar corretamente, e períodos prolongados sem alimentação podem comprometer seu desempenho. Outro problema é a relação do jejum com transtornos alimentares. A linha entre uma estratégia saudável e um comportamento alimentar restritivo pode ser muito tênue. Para quem já tem predisposição a distúrbios alimentares, o jejum pode se tornar um gatilho para compulsões ou anorexia. A obsessão em controlar janelas de alimentação pode criar uma relação disfuncional com a comida, transformando um hábito que deveria ser benéfico em um problema psicológico. E os estudos sobre jejum intermitente ainda são limitados. Boa parte das pesquisas foram feitas em animais ou em períodos curtos de tempo. Os efeitos a longo prazo no corpo humano ainda não são totalmente compreendidos. Será que essa prática pode ter impactos negativos que ainda não foram descobertos? O que acontece com uma pessoa que jejua regularmente por anos? Ainda não sabemos ao certo. Além disso, o jejum não é uma estratégia universal. O que funciona para uma pessoa pode ser desastroso para outra. Atletas, gestantes, pessoas com problemas hormonais ou metabólicos podem não se beneficiar dessa abordagem. A individualidade biológica precisa ser considerada, e nem sempre seguir a tendência do momento é o melhor caminho para a saúde. Outro fator muitas vezes ignorado é como o jejum pode impactar a microbiota intestinal. O intestino é considerado um segundo cérebro, e sua saúde está diretamente ligada ao bem-estar geral do organismo. Estudos mostram que longos períodos sem comer podem alterar a composição das bactérias intestinais, o que pode ter consequências para a digestão, o sistema imunológico e até a regulação do humor. Além disso, há o impacto social do jejum intermitente. Muitos adeptos relatam dificuldades em participar de eventos sociais que envolvem comida, o que pode levar ao isolamento ou até mesmo a uma relação mais rígida e menos prazerosa com a alimentação. Comer não é apenas uma necessidade fisiológica, mas também um aspecto fundamental da cultura e da convivência humana. Outro ponto relevante é a falsa sensação de controle que o jejum pode proporcionar. Muitas pessoas acreditam que estão tomando uma decisão consciente sobre sua alimentação, quando na verdade estão apenas seguindo uma regra fixa sem ouvir os sinais reais do corpo. Isso pode levar a deficiências nutricionais, perda de massa muscular e uma relação desequilibrada com a comida. Há também o impacto na longevidade. Enquanto alguns estudos sugerem que o jejum pode prolongar a vida, outros indicam que a restrição alimentar excessiva pode ter efeitos negativos na saúde cardiovascular e no sistema imunológico. Será que estamos buscando longevidade a qualquer custo, sem considerar os impactos colaterais? E se, ao invés de focarmos em restrições extremas, buscássemos uma abordagem mais equilibrada?
O jejum pode ser benéfico para alguns, mas não é uma solução milagrosa para todos. A verdadeira questão é: estamos escolhendo essa prática porque realmente compreendemos seus efeitos ou estamos apenas seguindo uma tendência sem avaliar os riscos? No final, a decisão de adotar o jejum intermitente deve ser baseada em conhecimento e autoconsciência, não em modismos. O importante é ouvir o próprio corpo e entender que saúde vai muito além do tempo que passamos sem comer. Será que estamos sacrificando nosso bem-estar a longo prazo por promessas de resultados rápidos?